última vez começamos o estudo sobre a Trindade, segunda-feira passada, e nessa primeira vez resumimos um pouco a doutrina, e eu acho que é bom começar com onde a última vez já estudamos essa confissão, mas qual a confissão da igreja sobre a Trindade? E para fazer isso, a gente tem que ir para os concílios ecumênicos, principalmente na ceia, de onde surgiu o credo niceno, que ainda a igreja usa, e também essa outra, eu não corrigi aí, Constantinopla, em 381. Nesses credos, eles estavam falando sobre o lugar do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam definindo os relacionamentos entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mantendo um Deus só, a unidade de Deus, e ao mesmo tempo as três pessoas distintas. E isso é base da doutrina, e daí a gente tem que agora investigar qual é o relacionamento entre o Pai e o Filho e o Espírito e o Pai. E isso foi difícil. E então, os documentos pós-Constantinopla, lemos sobre esse filioque, que é e do Filho. Está falando sobre a processão do Espírito Santo. Eu vou mostrar no credo para deixar muito claro. E achamos essa processão do Pai e do Filho também no credo Atanásio. E quais os credos, só para lembrar os irmãos, eu vou ler só porque está resumindo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, da mesma substância do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. Se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então podemos ver que começa com uma descrição da pessoa de Jesus, e quem é, e depois uma descrição da obra dele, que então está em primeiro lugar descrevendo o nome dele, assim como o credo apostólico faz a mesma coisa, os nomes dele e depois a obra dele. Também a mesma coisa com o Espírito Santo, quem é ele? Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai. Agora achamos aquela filioque que foi adicionado depois, e também é o motivo da divisão, separação entre a igreja ocidental e oriental. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio, ou ele falou pelos profetas. Creio na igreja, uma santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. E isso também, então, é descrevendo, explicando a obra
Espírito Santo. A igreja é, então, a obra do Espírito Santo. E há uma distinção, uma separação. Creio em um só Deus. Isso é, vamos dizer, o título, e depois lemos a explicação. Quem é esse Deus? E chegamos Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, especialmente, a gente quer pensar mais sobre os relacionamentos. Então, com o Filho, estamos vendo a palavra gerado. E com o Espírito, estamos vendo a palavra procedendo. O credo Atanásio, Atanásio deve ser, já lemos, também explica isso, e o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm muitas coisas iguais, divindade, são incriados e imensos e eternos, mas não são três eternos, mas um só eterno. E onipotência. Então cada um é Deus, mas não tem três deuses, mas um só Deus. Continuando com o mesmo credo, do mesmo modo o Pai é o Senhor, então cada pessoa é Senhor, mas não tem três senhores, só um só Senhor. E agora, depois disso, nessa parte, tem a descrição das pessoas. Então, lemos que o Pai não foi feito, nem gerado, nem criado, mas agora o Filho procede do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito agora não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede. Então, esse relacionamento está sendo definido pela igreja. Então, não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Eu estava falando com um pastor que falou, ele trabalha muito em México, ele falou que tem muitos que têm um movimento, só Jesus. Existe aqui também esse unitarianismo, esse modalismo. Existe, conhecido, não muito forte aqui. Só Jesus. Então eles acham que é sabelianismo, que agora Deus é Jesus. Jesus é Deus, mas Deus é Jesus, e não Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. Sim, eles usam Atos 2 e eles explicam Mateus 28 de forma diferente. Eu ouvi disso vendo, eles se chamou do tabernáculo, o movimento de Brenard, não me lembro, William. Mas, então tem, talvez, ligado a isso. Ok, então, isso vamos dizer, o que a igreja defendia há séculos. E é bom pensar um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. O que a credo está querendo dizer? Em primeiro lugar, lemos, e isso sempre é uma dificuldade, as palavras. Quais palavras podem descrever Deus? Então, a palavra ser é divindade, substância, essência divina. Normalmente, a ideia é essa, um ser, e pessoa é uma unidade com uma consciência. E então eles fazem essa definição. Então, quando estamos falando sobre pessoa, estamos usando uma palavra que é comum na Terra,
mas não dá certo quando estamos voltando na descrição da Trindade, porque a nossa definição da pessoa tem limites. Então, não pode ter duas pessoas que são unidades e, normalmente, substâncias em si mesmo que realmente são um. Então, sempre causa dificuldades quando falamos sobre os números. Berkhoff fala disso. Ele define a palavra pessoa dizendo: geralmente se admite que a palavra pessoa é apenas uma expressão imperfeita da ideia. Ele continua dizendo: a experiência ensina que onde temos uma pessoa, temos também uma essência individual distinta. Toda pessoa é um indivíduo distinto e separado, em quem a natureza é individualizada. Mas em Deus não há três indivíduos justapostos e separados uns dos outros, mas somente autodistinções pessoais dentro da essência divina, que é não só genericamente, mas também numericamente uma só. Então é profundo, Mas está falando sobre o fato que tem pessoas. Calvino diz, então, com pessoa, quero dizer uma subsistência na essência divina. Uma subsistência que, conquanto relacionada com as outras duas, distingue-se delas por suas propriedades incomunicáveis. Então, entre as pessoas, está dizendo que tem propriedades incomunicáveis. Agora, o relacionamento entre o ser e a pessoa. As três pessoas não são partes de um Deus, porque Deus é simples. Já estudamos este atributo. Deus é simples, quer dizer que ele não é feito em partes, ele não é composto. Ele é um só, sem divisão dentro dele. Então, quando falamos sobre partes ou pessoas, não queremos dizer que uma pessoa faz uma parte de Deus e essa pessoa não chega a outra parte de Deus. Então, isso esse ensino, cada pessoa é a plenitude de Deus e as três pessoas são a plenitude de Deus. Isso é chamado, essa palavra que eles usam. Então, a doutrina de pericuresis, isso em português não, talvez é diferente, mas talvez é cá. Qual é a transliteração em português? Tem isso? Ok. O cá também, talvez cá tenha mais sentido. Mas, então, essa é a palavra que eles usam para falar isso. Que eles têm esse relacionamento mútuo entre as pessoas. Então, outra explicação. Então, nenhuma pessoa existe sem a outra pessoa. Então, João 14 está cheio disso. Esse capítulo é realmente... tem provas textuais que mostram que o Pai e o Filho são iguais e até lemos, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, mas depois eu vou para junto do Pai. Então, mostra que tem obra diferente. Então, tem essa citação, o Concílio de Florença. O Pai está no Filho completamente e no Espírito completamente. O Filho está no Pai completamente e no Espírito completamente. O Espírito está no Pai completamente e no Filho completamente. E também a
palavra de Deus fala disso, por exemplo, em João 10 também. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. João 10, 38. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E tem também João 14, 9, que já lemos. E a passagem de 1 João. 1 João 2, versículo 23. 2, 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João está falando estas palavras à luz das coisas que ele já falou em João. João 10, João 14. Agora, outra explicação também de Berkhoff, só para explicar esse relacionamento. Enquanto que 3 pessoas humanas têm apenas unidade de natureza ou essência, isto é, participam da mesma espécie de natureza ou essência, as pessoas de divindade têm unidade numérica de essência. Isto é, possuem a mesma essência idêntica. Então, podemos dizer, você é um ser humano, eu sou um ser humano. Então, partilhamos na mesma essência. Fazemos parte dessa mesma categoria, espécie, que é ser humano. Mas somos 2 pessoas. Então isso é diferente, porque agora a gente tem que dizer que há uma unidade numérica também, as 2 pessoas que são divinas. Ok, então vamos estudar agora o relacionamento entre as pessoas. Em primeiro lugar, então vemos vários relacionamentos. Então, o pai e o filho. Ainda estudando a história da igreja, as seguintes distinções foram elaboradas. O atributo pessoal do pai, agora estamos falando sobre as distinções, então temos que prestar atenção. Tem atributo pessoal do pai, é o seu paternidade, latim, paternitas. Isso é algo que, claro, pai, paternidade. Filho, o fato que ele foi gerado, o espírito, o fato que ele procede, processão, geração, paternidade. Isso é um nível da distinção. O pai gera o filho eternamente, na explicação da igreja. Então, o relacionamento não tem um ponto de partida, mas esse relacionamento existe fora do tempo, na eternidade. A Bíblia explica que assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, os 2 têm vida em si mesmo. O Filho, então, Hebreus 1, versículo 5, também, Hebreus 1, versículo 5, falando mais sobre este relacionamento entre o Pai e o Filho. Hebreus 1, 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, Hebreus está falando sobre essa filiação, citando um texto dos Salmos. Então, está falando sobre este relacionamento. Agora, como podemos comprovar a filiação
eterna. Algumas pessoas dizem que esse hoje é um hoje eterno. Sempre existia assim. Mas a palavra unigênito é muito rica. Porque a palavra unigênito significa da mesma substância. E isso também estava no credo niceno, aquela palavra que estudamos. Essa ideia é da mesma essência, da mesma substância. E isso pertence à palavra unigênito. Então lógica, Deus é eterno, então o Pai, o Filho também. O Pai é eterno, então o Filho também será eterno. Em segundo lugar, tem o Espírito e o Pai. E aqui, essa ideia de João 15, que é a passagem importante, tem João 5, 26, mas João 15, 26 é um texto importante que diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então essa é a ideia de processão. E entendemos que, de novo, uma vez que o Espírito é uma divindade, divino, ele também é eterno. Então, nós estamos falando sobre uma subordinação em tempo, nem em poder, como confessamos no credo do Atanásio, são antigos igualmente, eternos igualmente. Agora, o Espírito e o Filho, também lemos que o Espírito procede do Pai e do Filho. Algumas pessoas gostam de dizer, ou esclarecer, dizendo que o Espírito procede do Pai pelo Filho. Talvez isso ajude, mas isso explica os textos. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. E Atos 2, 33 também fala: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora, esse procedimento, essa processão, estes textos estão falando também na ordem da salvação. Está em tempo que Cristo está enviando o Espírito. Mas do fato que Cristo está fazendo isso em tempo, mostra que é uma coisa que existe, que ele está só manifestando o relacionamento que existia eternamente. Então, isso é como os teólogos explicam isso. Lemos também sobre o Espírito do Filho, o Espírito de Jesus Cristo. E isso é importante reconhecer também. Não é só o ato em tempo, mas até é identificado. Então, Mateus 10, versículo 20, lemos sobre o Espírito de Cristo. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai, que fala em vós, isso é do Pai. Gálatas. Agora eu entendo. Lemos sobre o Espírito do Pai e o Espírito do Filho na Bíblia igualmente. Então, Gálatas 4, versículo 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Esse texto mostra a obra da Trindade. E também Atos 16, versículo 7. Mas
defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E por isso lemos em Romanos 8, versículo 9, 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, essa processão do Pai, do Filho, parece claro na obra, nas coisas escritas por Paulo. Agora vemos as obras de Deus, vemos criação e reconciliação e santificação. E vemos que o Pai cria, mas também o Filho e o Espírito Santo. Então, criação, quando pessoas falam sobre eu creio, Deus 3 em 1, assim como falam as confissões, Deus o Criador, o Filho, o Salvador, o Redentor e o Espírito, o Santificador. Isso não quer dizer que o Filho e o Espírito não foram envolvidos na criação. E falando sobre a reconciliação, a redenção, o Pai também foi envolvido nesta criação. Então, nessa reconciliação. E, por exemplo, essas passagens é bom ler, 2 Coríntios 5, versículo 19, fala disso, a saber que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Também o Espírito foi envolvido na reconciliação. Não é só na santificação e no fato que ele habita no coração, mas já quando Cristo estava andando na terra, o Espírito também foi envolvido. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Podemos pensar também na orientação do Espírito Santo. Depois do batismo, quem dirigiu Jesus para o deserto foi o Espírito que fez isso. Então, vemos a obra das 3 pessoas nesta uma obra de Deus. E também santificação não é só do Espírito Santo, também agora lemos em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Filho, na santificação, lemos isso em Efésios 5, 26, para que, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, não é normal, não devemos dizer santificação é a obra do Espírito só, porque a palavra de Deus não fala disso. E muito claro também já em Atos, no dia de Pentecostes, Pedro pregou sobre Cristo, porque é Ele que é envolvido nesta obra da santificação por enviar o Consolador. Então tem essa obra de Deus, tem este relacionamento, e agora tem mais distinções. Geralmente, o Pai tem essa unidade na obra, mas também
na história foram feitas essas distinções. Bom, tem essa ideia. Tudo procede do Pai, é realizado pelo Filho e é aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Okay, por isso eu botei origem. Tudo procede do Pai, é realizado pelo Filho e é aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Então, Deus Pai, o único que para ele é origem. O Filho, ele é que está executando o plano. E o Espírito Santo, aquele que está aperfeiçoando. A idade média, isso aqui, assim, eles falam, essa distinção, poder, Pai, sabedoria, Filho, e bondade, Espírito. São as distinções. Então, você pode aplicar a mesma coisa a essas obras que eles estão realizando, que Deus faz para nós, para nós. E então, nessas obras de Deus, essa unidade da obra, vemos as distinções. De novo, estou só repetindo a história. Calvino disse, o Pai é a origem de todas as coisas, o Filho a sabedoria eterna e o Espírito Santo é o poder e eficácia destas atividades. E também é Lutero que fala Pai, Criador, Filho, Redentor e Espírito Santo, Santificador. Então temos dois lados que talvez podemos pensar assim. Na criação, Deus é o ator principal, mas o Filho e o Espírito Santo também estão fazendo essa obra. Na reconciliação é o Cristo, que é o ator principal, e o Pai e o Espírito são envolvidos também em a mesma coisa com essa santificação. Então isso é basicamente falando sobre os relacionamentos. Eu acho que é importante falar um pouco sobre aquela latim, expressão sobre o relacionamento entre o Espírito e o Filho. João 15, 26 diz que o Espírito procede do Pai. Mas é mais difícil achar um texto tão claro que diz que o Espírito procede do Filho. E essa pergunta dividiu a igreja naquela época. E agora vamos parar um momento e só pensar nesta coisa. Eu já ouvi alguém dizer, bom, vale a pena dividir uma igreja, separar uma igreja sobre só essa palavra, filioque. Por que é tão importante? Eu acho que não é importante. Um pastor falando, hoje em dia podemos andar e batalhar juntos. Então, talvez não é importante, talvez vou deixar vocês. O que está acontecendo? Em 3:25, o cena estava sem, só o Espírito procede do Pai. É só depois que chegou e do Filho. Então a igreja oriental está defendendo a definição antiga e tradicional feita pelas igrejas nos seus concílios. Bom reconhecer isso. E pessoas dizem eles amam tradição tanto que eles não podem abrir a mão a isso, eles não querem crescer, aprender mais. Mas tem outro problema que a igreja ocidental, em alguns casos,
está defendendo as declarações e interpretações da igreja, que são consideradas a serem iguais à palavra de Deus. Então, isso tem a ver com o poder da igreja interpretar as Escrituras. Então, também estão defendendo uma posição qual a igreja tem poder mudar o credo. E a ideia naquela época era assim: a igreja tem poder interpretar as Escrituras. A igreja as declarações da igreja eram iguais à palavra de Deus na mente de muitos. Então, se o concílio decidiu, então tem que ser. E não podemos aceitar nenhuma posição aqui. Não queremos ser defensores da tradição, nem das declarações da igreja. Só queremos obedecer o que a Bíblia fala. A outra coisa que temos de notar é que eles saíram da igreja ocidental, a igreja oriental, ou separasse ou não aceitou a posição da igreja ocidental, porque eles quiseram proteger a igreja de uma separação entre o filho e a igreja oriental quis defender a honra do Espírito Santo. Eles acham que se dizemos que o Espírito Santo procede do Filho, isso sugere uma subordinação do Espírito Santo. Então, se há a mesma forma de processão do Pai e do Filho, eles acham que é uma subordinação do Espírito Santo. E respondemos, e eles dizem, por que tem essa processão dupla? E eles falam sobre isso, a gente tem que estudar isso mais. Estamos confessando uma processão dupla ou não? Agora, posso dizer brevemente que há uma processão só dos dois. Isso é nosso entendimento. É só para definir mais. Também a igreja ocidental agora quer proteger a igreja de uma separação entre o Filho e o Espírito. Eles alegam que a negação da doutrina da processão do Filho sugere que o Espírito pode operar, pode trabalhar fora da palavra encarnada. E até eles estão apontando a igreja oriental e dizendo, veja como vocês têm tanto misticismo. Está entendendo o que está acontecendo? Se separamos o Espírito da palavra de Cristo, essa revelação de Cristo, e tem o Espírito operando, trabalhando, sem essa ligação com o Filho e a palavra, de repente podemos chegar a Deus com a Bíblia fechada, com esse misticismo. E até hoje, então, vemos, interessantemente, em meio muitos carismáticas, essa ideia que o Espírito opera independentemente da palavra, da obra de Cristo. E isso é, em verdade, o que vemos também na igreja oriental. A nossa conclusão, como eu tentei mostrar já, é que Cristo enviou o Espírito. Cristo não é subordinado ao Pai, mas Deus, como lemos isso em Hebreus 1, versículo 3, Deus se revela no Filho. Então, podemos entender uma processão só, porque eles são unidos. O Pai e o Filho são unidos. O Filho, como lemos em João 14, e também Hebreus 1, o Filho é
a manifestação da glória de Deus. Se não me engano, as palavras são essas. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Então, João 14, então isso, e agora Hebreus 1 mostra essa unidade entre Pai e Filho. Então, não há uma processão dupla. Também a obra do Espírito e do Filho, a obra é unida. O Cristo está trabalhando, ele está governando todas as coisas para o bem-estar da igreja por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está fazendo todo o trabalho, está dando glória ao Cristo. Então, você sabe que o pastor tem o Espírito Santo quando ele está pregando Cristo. Isso é a aplicação bem prática. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, e não há fé senão pelo Espírito Santo. Está dizendo a mesma coisa. 1 Coríntios 12, versículo 3, que fala que não há fé senão pelo Espírito Santo. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então ninguém vem ao Pai senão pelo Espírito Santo, ou senão pelo Filho, porque eles são unidos assim. Então a nossa dificuldade com a rejeição do filioque é que, no final das contas, há uma separação entre a obra do Espírito e a obra de Cristo. E por isso, achamos, aqui na Igreja Ocidental, pelo menos achamos importante deixar assim essa explicação. Tem provas textuais que mostram, e as consequências também, até mais claramente, são defendidas na Bíblia. Sim. Que a Igreja Oriental responde aos textos que fala que Cristo disse que ia enviar o Espírito Santo, o Consolador. Eles, eu não tenho certeza na hora, mas eu acho que eu posso verificar, mas isso é falando sobre a obra, na ordem da salvação. Isso acontece, mas falando sobre a processão do Espírito eterno, eles acham que isso não é certo. Então, eles não são contra a Bíblia, eles têm explicações também. Então a gente tem que comparar, e não é saindo julgando. Eu também falo, aqui esses textos falam em tempo. Nós entendemos que esse relacionamento, essa ação é uma reflexão de uma realidade eterna. E eles acham não. O Espírito procede só do Pai, no sentido de processão eterna. Então, isso é outra coisa que confunde, porque a gente vai estudar outra pessoa, Raymond, que faz a mesma coisa. Ele está dizendo que a gente só pode falar sobre as obras que são reveladas, e não podemos falar sobre os relacionamentos no ser eterno de Deus. E reconhecemos que achamos que podemos falar junto com a igreja de todos os séculos. Eles sempre falavam, só que falamos com muito cuidado. Mas eu não tenho resposta como eles argumentam contra estes textos. Tem que estudar mais. Quando os irmãos estudem
história da igreja, daqui a algumas semanas, tem um homem que está chegando de Canadá para falar sobre isso no Instituto de João Calvino. Ele vai lidar com essas perguntas mais. Ele é mais perito que eu nessa área. Agora eu quero só falar um pouco sobre esse desenho que eu usei. Porque a pergunta eu estou usando essa figura aqui, talvez até você tenha na sua igreja, não sei, de vez em quando eu achei numa igreja. É uma figura tradicional para simbolizar a Trindade, porque é uma figura, mas está igualmente em 3 partes. Só que não tem nenhuma analogia na criação que podemos usar para simbolizar a Trindade. Então, realmente, a mesma figura, do mesmo tamanho, com todos os aspectos, tem que ser em toda parte. Eu vou ter menor, mas isso e dentro de cada parte tem que ter a plenitude de cada parte, porque isso é a natureza da Trindade. Está entendendo? Eu ensinava catecismo às crianças. Eu sempre disse, bom, diga-me alguma analogia na criação que ajuda na descrição da Trindade. E isso eu acho que é melhor que eles produziram. Tem a ideia essa bola na praia, que está cheia de ar, tem 3 partes. Isso é bola, isso é bola, isso é bola. Mas, tirando aqui, bom, você não tem bola mais, tem que ter as 3 partes. Só que o problema aqui, como sempre, cada parte da bola tem que ter todas as 3 partes, tem que ser uma bola inteira. Isso começa a mesma coisa, cada parte tem que ter todas as 3 partes todos juntos. Isso é água, vapor e gelo. Então, é água. Não sei, tudo é H2O, ok? Ou 2 não. Então, tem essa substância. E agora tem 3 formas, 3 tipos da substância. Mas todos são H2O. Então, parece que estamos chegando. Agora, qual é o problema? De novo, que aqui, nessa parte, pessoa e água, tem que ter vapor e gelo. Completamente. E aqui tem que ter água e vapor. Então, isso é a dificuldade com a analogia. Então, usamos símbolos, sim. E não sei o que você acha disso, mas de vez em quando para ajudar, mas não devemos limitar o nosso entendimento pelos símbolos, porque a gente vai sair perdendo uma parte ou outra. A gente vai perder essa palavra aqui, esse aspecto, esse pericoresis, a ideia que a totalidade de cada pessoa é a plenitude de Deus, e a plenitude de Deus é as 3 pessoas. Isso é essa palavra de novo, esse relacionamento muito bom. Isso é o que perdemos aqui e também nas analogias. Então, no final do dia, essa palavra é importante. Ok? Alguém tem, talvez, outra analogia que pode apresentar, já usou? Tem outra que eu vou mostrar em Raymond, que tem a ver com conceito
Então, tipos de conceito, ou concretizações de um conceito. Mas a gente vai ver que isso também não ajuda. Em verdade, impediu a obra dele. Porque a doutrina é importante, entendemos que essa doutrina é o centro da nossa fé. Falamos com este Deus nas nossas orações, mas ao mesmo tempo não entendemos tudo, e quando não entendemos tudo, devemos reagir como lemos em Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a Trindade é importante porque mostra que somos limitados no nosso entendimento. O fato que, com toda a explicação de todos os séculos, que a explicação que está querendo simplificar e juntar tudo que lemos sobre Deus, que ainda não podemos imaginar uma analogia, mostra que a Bíblia vem de Deus, é a palavra de Deus, e que a revelação é de Deus, porque o homem não pode e não podia imaginar essas coisas. Fora a nossa compreensão, é só ouvindo. E a Trindade é muito importante neste sentido, para nos lembrar que Deus é grande e somos pequenos. Mas isso não quer dizer que Ele é tão distante de nós que não podemos falar, porque a Trindade também enfatiza as pessoas, o fato que Deus é um Deus que ele tem relacionamentos e ele se comunica conosco, ele tem esse relacionamento. E ele está agindo e agiu em nosso favor. Então, porque tem Pai, Filho e Espírito Santo, é por causa da obra. Vemos isso na obra. Somos batizados nele e também recebemos as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os cultos solenes. Então Deus está falando conosco, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é bom na pregação que não ficamos fazendo o que eu acabei de fazer, porque isso não é pregação, mas base, mas realmente que estamos enfatizando essa personalidade de Deus, essa ideia que Ele está se relacionando conosco. Então, quem é o Deus que está simbolizado na água de batismo é uma coisa muito impressionante. E isso é Deus que falou a mim, você é meu, Ele é um Deus muito grande. Nas tribulações da vida, podemos receber muito consolo dele. Até aqui, alguém tem alguma pergunta ou quer explicar um ponto mais? Quer acrescentar alguma coisa? Sobre os racionalistas que dizem que conseguem explicar a Trindade, se o senhor chegou a ver alguma coisa, eu nunca vi nada, nem ouvi. Só sei que eles dizem que conseguem explicar. Sim. E como eles conseguem explicar isso? Ok. Tem Scott Clark, por exemplo, Gordon Clark, Gordon Clark, presbiteriano, que não passou, ele quis ser um pastor, mas não passou a prova das igrejas, porque ele não concordou com a incompreensibilidade de Deus.
E então ele também explicou a Trindade. E tem aqui um livro, esse livro, que foi escrito por Roberto Raymond. Ele é da Igreja Presbiteriana de América, PCA. Ele escreveu esse livro, a gente vai começar a estudar esse livro agora. E dentro dessa explicação, a gente vai ver que ele está seguindo Gordon Clark, na ideia de explicar, pelo menos na Trindade. Acho que não em todas as coisas. O livro é um bom livro, mas só o que ele escreveu sobre Trindade foi atacado muito. Então não tem mais a dizer agora sobre isso. Talvez tem mais pessoa que sabe. Eles seguem a ideia platônica de um conceito e esses tipos de Gordon Clark faz isso. Mas eu não sei os outros racionalistas como eles conseguem fazer isso. Esse Raymond, ele fala da Trindade muito nesse livro, a Nova Teologia Sistemática da Fé Cristã. Muitas páginas são dedicadas à Trindade e ele resume a doutrina da Trindade com 3 afirmações. Ele fala sobre monoteísmo. Em primeiro lugar, só existe um Deus. Em segundo lugar, eles têm a mesma essência, a mesma substância, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E são 3 pessoas. Ele é um seguidor ele é presbiteriano, então a confissão da fé de Westminster. E nessa confissão lemos sobre a unidade de Deus, a mesma essência de Deus e as 3 pessoas de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa confissão fala um pouco mais e diz que o Pai não procede, ele é a origem. O Filho é gerado eternamente do Pai e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Então isso está na confissão da fé de Westminster. Ele disse que ele está resumindo porque a confissão fala, mas ele esqueceu essa parte que fala sobre os relacionamentos, sobre essa geração eterna e a processão eterna. E isso é bom prestar atenção a esse aspecto. Então, no método dele, vemos um resumo parcial da confissão da fé Westminster. Então, tome cuidado quando pessoas começam com a confissão. É bom avaliar. Eles estão realmente dizendo que a confissão fala ou não. Parece bom, porque ele falou 3 verdades. Essa confissão fala um pouco mais. E estudando e lendo mais do livro, vemos porque ele não quis repetir tudo que foi falado na confissão de fé de Westminster. Então, a confissão de fé de Westminster fala sobre esse monoteísmo, sobre a essência, sobre as 3 pessoas, mas não fala, o Raymond não incluiu esse fato que essa geração e processão eterna. Ele não explica porque ele não faz isso. Depois disso, no livro dele, ele está fazendo uma investigação da Bíblia. Eu quero dizer que essa avaliação não é minha, mas é de outros pontos.
Ok? Essa é a avaliação que estou compartilhando do Dr. Roches. Ele escreveu um livro, ele é um teólogo da teologia sistemática em Canadá. Ele foi formado em Holanda, ele ensinava há alguns anos em Coreia. Agora ele é uma estrela. Todas as igrejas, todos os coreanos, eles amam ele. Ele foi para o Canadá. Eu estudei com ele, embaixo dele. E agora ele é uma estrela em Canadá. Ele é muito inteligente, muito capaz de avaliar. Então, ele está só falando sobre isso. Então, Roches explica que tem, depois tem uma investigação da Bíblia. E ele diz, Roches explica que ele fala muito, ele usa todos os textos e ele está repetindo, dá a impressão que ele estudou todos os textos de novo. E ele mostra que tem evidência da divindade do Filho e do Espírito Santo, mas ele não explica todos os aspectos, ele não tem muita unidade, ele tem algumas coisas pequenas. Mas o que é a dificuldade é que ele está refazendo este estudo que já foi feito muitas vezes, como disse. Porque parece que ele começa com a Trindade na mente, que é uma doutrina conhecida, mas ele está fingindo que ele nunca ouviu essa doutrina. Então ele volta para Gênesis, está estudando, e assim ele está se preparando os leitores para as conclusões dele, porque no final das contas ele fala contra o credo niceno. Então, graças a Deus que ele nasceu para corrigir a igreja depois de tantos séculos. Ele que vai começar de novo e ele está negando a tradição, que pode ser bom, mas você tem que pensar na tradição também. E ele diz que não é muito claro porque ele está repetindo muitas coisas nesta área e é difícil ter certeza que todos os textos foram explicados bem. Agora ele chega ao credo, o credo niceno e o credo niceno-constantinopolitano. E agora ele está olhando o que a igreja falou sobre a Trindade. E nesse parte, ele está falando sobre pessoa. Em primeiro lugar, ele tem um pouco de estudo sobre pessoa. A pessoa é o centro de uma consciência, de novo, a unidade consciente. E então, chega a esse ponto. Agora, ele vai estudar mais o relacionamento entre as pessoas. E agora chega essa ideia, e agora ele está usando o que já falamos, Gordon Clark. PH. E eu já introduzi esse Clark, e ele tem essa explicação das pessoas. Ele diz que podemos pensar na diferença entre as pessoas da Trindade, começando com o conceito, aqui lá em cima, conceito cubo. Não é um cubo, a palavra não é um cubo, mas conceito cubo. Algo que é um conceito. Ele diz que devemos pensar, esse conceito é igual à divindade. Então, fala sobre onipotência, onisciência. Tem onipotência duas vezes. Qual outra? Onipotência? Onipresença. Obrigado. Então, essas coisas que pertencem à essência de Deus, isso é conceito.
Então, o conceito cubo é igual a divindade. E ele está aí, cubos, tem cubos de tamanhos diferentes, que são iguais às pessoas. Então, a pessoa de Jesus, vou dizer, é uma concretização do conceito cubo. O Espírito Santo, diferente, mas outra concretização desse mesmo. Então, todos têm onipotência, onisciência e onipresença, mas então isso é igual a todos, mas ainda tem também diferenças. São exemplos do conceito cubo. E tem 3 exemplos. Agora, ele está usando Platão, e aí uma ideia platônica, que não é necessariamente ruim, mas é filosófica. E ele acredita que conceitos existem. Embora pode ter um conceito cubo sem nenhuma manifestação, nenhuma concretização deste conceito, mas o conceito ainda existe. Então, Deus existe sendo um conceito, e se não tivesse se manifestado, então, ainda existe. Conceitos existem e então, neste contexto, ele está explicando a Trindade. Então, as 3 pessoas têm onipresença, onipotência, onisciência, mas tem uma só essência. Tem 3 pessoas, mas tem uma só essência. Então, daí ele fala, bom, aqui é a minha ideia. Se você tiver uma dificuldade com isso, tem que mostrar a mim qual é o problema com isso. Então, ele está escrevendo no livro dele. Você tem que mostrar como é possível ter unidade em 3 pessoas em unidade. Você tem que mostrar essa palavra da Bíblia claramente, tem que me convencer, senão eu estou certo. Está errado. Como é? Mas ele está... ele acha que explicou. Isso é racionalismo. E agora você tem que... Não faça o que a igreja está fazendo tantos anos, porque eles só estão repetindo a mesma coisa. Deus é único. Tem 3 pessoas, mas a plenitude de Deus em cada pessoa e nas 3 pessoas. A igreja já falou isso, eu não concordo. Aqui é certo, agora mostre que sou errado. Então a gente vai repetir o que a igreja falou, mas ele já decidiu não aceitar isso. Podemos falar sobre Trindade, Deus. Agora vamos botar isso nesse conceito de ser humano. Agora tem várias concretizações desse ser humano. Aqui nesta sala tem 6, não é sextade, uma trindade. Então, agora é bilhãodade, porque tem 7 bilhãodade. Isso é o que ele está querendo dizer, só aplicando isso a Deus. Por que ele usou cubo? Nós Rochas diz, porque ele usou, seria muito melhor usar o conceito de ser humano e as concretizações diferentes. Todos nós temos a mesma essência, substância, mas tem manifestações diferentes. Todos nós temos pernas, temos braços, temos cabeça. Até tem essas coisas semelhantes, mas há diferenças.
Ok? Agora ele fala, a questão é, ele está mudando a doutrina, ele rejeita essa doutrina de pericoresis, 3 pessoas habitando mutuamente uma na outra. Ele diz que esses textos que acabamos de ler, eles não estão falando sobre uma unidade ontológica, quer dizer, que tem a ver com a essência do ser, existência, mas falando sobre uma unidade espiritual. Okay? Então ele diz que a interpretação de todas as igrejas, essas épocas, é errado, é só falando sobre uma unidade espiritual. Quando Jesus disse, Pai e eu somos um, estava falando sobre espiritual, assim como homem e mulher somos um, porque no casamento, falamos assim, mas falamos no mesmo desejo, mesmo espírito, mesmo lugar. Mas não é uma ontológica, uma unidade ontológica. Agora ele também diz que a credo niceno sugere uma subordinação do Filho, quando o credo ensina que o Filho provém da essência do Pai. Agora, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeira Deus, de verdadeira Deus, gerado com feito da mesma substância do Pai. Tá vendo? Então ele está dizendo, a ideia é que o Pai, então tudo isso está, o Filho está vendo do Pai. Então aqui é uma subordinação do Filho. Essa forma de falar do credo niceno não está certo. Essa ideia de falar, essa forma de falar, essa forma de falar está contra a ideia que o Filho tem vida em si mesmo. Ele está dizendo. Então, o credo niceno está errado. E ele disse também, a gente vai estudar o que Calvino falou diferentemente. Calvino tem Niceno, credo niceno, e tem João Calvino, e Calvino estava contra a ideia da geração eterna do Filho. A gente tem que estudar isso, a acusação, ou melhor dizer, declaração, ou afirmação do Raymond. Calvino está contra Niceno, credo, e o Raymond concorda com a conclusão de Calvino. Agora, também, ele diz sobre a processão do Espírito Santo. Ele diz que essa processão começou no dia de Pentecostes. E, então, há coisas que não entendemos. E um desses é sobre como é que o Espírito é ligado, relacionado com o Pai. Só sabemos o que aconteceu no tempo, mas não podemos falar sobre como do Espírito Santo. E, finalmente, os pais nicenos falaram demais quando tentaram explicar os relacionamentos eternos. Sabemos apenas o que as pessoas disseram na história da salvação. Então, do ser de Deus, não podemos falar sobre os relacionamentos, além do que aquela figura que ele está seguindo. Mas ele diz que não podemos falar sobre essa processão eterna do Espírito Santo, mas só na história. Então, os pais nicenos, eles falharam e eles também causaram muita confusão e talvez até divisão na igreja. Agora, Raymond,
ele se posiciona contra a confissão da fé de Westminster, capítulo 2, 3, fala sobre isso. O Pai, alguém tem? Você, eu tenho aqui. Não escrevi. Capítulo 2, 3. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Bom, já falamos que ele confirma isso. Mas o Pai não é gerado, nem procedente de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, a sua própria confissão ele está falando contra a sua própria confissão e contra os seus próprios credos, porque também nessa confissão a igreja aceita os credos. Hoje em dia talvez isso não é tão comum, porque não tem muitas igrejas confessionais, mas isso é uma coisa nova. Normalmente as igrejas, sendo um pastor, você promete ensinar a doutrina, ensinar a Bíblia como é confessado pela igreja nas confissões. E pode até sair da igreja por causa dessa diferença. Só para não me perder. Então, aquele esquema dele, a Bíblia você vai falar não de relacionamento, mas somente de existência. Não, ele não quer falar sobre existência também. Ele quer, o que ele está rejeitando é a geração eterna do Filho. E a processão eterna do Espírito Santo. Então ele só quer falar na história aqui. E não sobre essa processão eterna do Filho, ou a geração. Então ele rejeita o seguinte, ele rejeita o seguinte: o Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então ele quer botar uma linha aqui, ele nega qualquer afirmação que está antes. Aqui é esse relacionamento de três pessoas eternamente. Mas aqui ele vai falar sobre o Pai, Filho e o Espírito que procedem. Ele quer tirar aquela ideia da processão eterna. Ele disse que também Calvino fez isso. Então ele disse que essa confissão não está falando sobre a essência. O Filho não é essencialmente filho do Pai, porque isso significa subordinação. E a mesma coisa com o Espírito Santo, é só nas obras. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade que foi enviado em tempo para servir Deus. Mas isso não quer dizer nada sobre a situação eterna do Filho, ou do Filho. E também, então, ele está avaliando como é que ele pode ensinar algo diferente do que os divinos de Westminster. Eles são chamados divinos, são homens assim como nós. Mas ele disse que já naquela época eles não tinham certeza. Ele está mostrando da ata das reuniões e ele disse que não é muito claro que eu tenho de aceitar isso. Então, ele acha que é possível confessar que isso é verdade e ao mesmo tempo ensinar que não é. Isso não é muito bom. Não. Então, a próxima vez a gente vai encerrar o estudo sobre a Trindade só com Calvino e alguns outros teólogos, para que possamos realmente até aprofundar um pouco mais essas perguntas. Como é que essas coisas foram explicadas no passado? Porque podemos aprender muito da história da igreja. E se a gente não presta atenção à história, a gente vai inventar
roda de novo. Tem essa expressão aqui.